Meus queridos, o vídeo hoje está muito forte. Hoje você percebe quem mete medo no sistema. A perseguição antigamente era em cima de Jair Messias Bolsonaro e agora Daniel Vorcaro aí assustando geral. Veja esse vídeo aí no ponto de vista de Deltan e do ponto de vista de Gustavo Gaia, que são camisa 10 e camisa 9 aí da política. No final a gente volta para comentar. Daniel Vorcaro faz delação inédita para André Mendonça. E mais, André Mendonça recusou a delação com o nome de só um dos ministros. Quer os dois. Gente, a CNN revelou que a defesa do Daniel Vorcaro propôs ao ministro André Mendonça um formato de delação premiada que nunca foi feito no Brasil. Nem na Lava Jato isso aconteceu. Eu vou te explicar agora, como ex-procurador da República, que trabalhou em mais de 150 delações, por que esse formato é sem precedentes e quais que são os desafios para funcionar. E lá no final, eu vou te trazer ainda uma revelação sobre algo que o ministro André Mendonça fez nesta semana, que mostra que ele não vai poupar nem Alexandre de Moraes, nem Dias Toffoli. Bora lá então com a CNN. Olha aqui comigo. Defesa de Vorcaro propõe a Mendonça delação inédita e conjunta com Polícia Federal e PGR. Que delação é essa? O advogado de Daniel Vorcaro, José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, ofereceu ao ministro relator do caso Masser no STF, André Mendonça, um formato conjunto de delação premiada de Daniel Vorcaro envolvendo Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. E qual foi a resposta do André Mendonça? Ele sinalizou positivamente a ideia. E agora vem aqui o ponto técnico. Por que é inédito, hein? Porque, historicamente, a Polícia Federal e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, rivalizam sobre quem tem o protagonismo da investigação e de uma delação. É uma discussão antiga, gente, que terminou lá no Supremo com a decisão de que a Polícia Federal também pode sim fazer acordo de delação, não apenas o Ministério Público Federal. Normalmente, ou a Polícia Federal conduz a delação, ou então o Ministério Público Federal, nesse caso a PGR, porque é o órgão de cúpula do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República que conduz, ou PF ou PGR. Fazer os dois juntos, ao mesmo tempo, com os dois assinando o acordo, nunca aconteceu em grandes delações no Brasil. Na Lava Jato, aqui em Curitiba, a gente tinha uma excelente relação com a Polícia Federal, construída ao longo de anos, um bom relacionamento, confiança mútua. E aí, a gente construía tudo junto, todo o acordo de delação conjuntamente. E por nós aqui do Ministério Público Federal em Curitiba, a Polícia Federal assinaria junto, mas a Procuradoria-Geral da República, a PGR, vetava que a polícia assinasse o acordo como uma parte do acordo. Aí, no máximo, acabava assinando como um anuente ou participante. Era uma posição institucional da PGR que a gente tinha que seguir. Então, se acontecer agora, dos dois assinarem em conjunto, vai ser inédito. E qual que é o objetivo desse formato? A reportagem explica aqui, ó. É promover algo que não seja passível de questionamentos no futuro. Ou seja, fazer uma delação blindada contra anulações posteriores, como Gilmar Mendes e Dias Toffoli gostam de fazer, anular tudo. Mas aqui vem o grande desafio. No caso Masser, o desafio vai ser ainda maior dado o caráter suprapartidário e amplo das relações do Vorcaro, o que demandaria um alinhamento fino entre a defesa, os dois órgãos e o ministro André Mendonça, o que ainda não há. Ainda não há esse alinhamento, ou seja, é algo que pode ser construído entre todos esses atores, mas que enfrenta desafios. E olha aqui algumas das tensões aqui dos bastidores. A relação entre Mendonça e Gonê é distante, ainda mais depois da última fase da operação, na qual Mendonça considerou lamentável Gonê não ter se manifestado sobre a recondução à prisão do Daniel Vorcaro. Ou seja, o Mendonça e o PGR Paulo Gonê não estão alinhados. E tem mais. Ambos também veem com apreensão as conexões consideradas muito próximas do Palácio do Planalto com o diretor-geral da Polícia Federal. Então a gente tem o seguinte, Mendonça desconfia do diretor-geral da Polícia Federal por ser muito próximo do Planalto. Mendonça e Gonê estão distantes. E a CNN já revelou que o plano inicial do Vorcaro é poupar o Moraes e o Toffoli porque acredita que o Gonê não aceitaria uma delação contra o STF. Como ex-procurador, eu posso dizer, delação premiada exige confiança entre todos os envolvidos. Colaborador precisa confiar que vai ser protegido.
A Polícia Federal precisa confiar que a PGR não vai sabotar. A PGR precisa confiar que a Polícia Federal não está agindo politicamente. E o relator do caso, o ministro, precisa confiar em todos esses atores. E tanto a Polícia Federal quanto a PGR e o juiz da causa precisam confiar que o delator não está escondendo nada da justiça e está entregando tudo. Se não tem alinhamento, se existem tensões, se há desconfiança mútua, a delação pode virar um cabo de guerra político em vez de um instrumento de justiça. Claro que alguma tensão sempre existe, né, gente? Porque o procurador ele tem que desconfiar do delator. Ou seja, ele tem que confiar desconfiando. Tem que ter algum bom grau de confiança, um certo grau de confiança que é indispensável, mas sempre com o pezinho atrás, porque ele pode estar escondendo alguma coisa do jogo. Mas a reportagem ela traz aqui uma avaliação otimista. Ó. A avaliação de quem conversou com o advogado do Vorcaro e Mendonça após o encontro de ambos é a de que seja apresentada uma delação premiada séria, entendida como algo que atingirá quem de fato cometeu irregularidades com o Vorcaro. Então a expectativa é de delação completa, que atinja todos os envolvidos, e não uma delação seletiva que poupe ministros do Supremo. Mas essa questão, gente, ainda está no ar, se vai ou não entregar os ministros de forma completa. E aqui o que eu prometi para vocês, olha isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, porque o Mário Sabino, ele trouxe na coluna dele no Metrópolis uma revelação bombástica que revela o comprometimento do ministro André Mendonça com a justiça e com passar a limpo esse caso Master. Doa a quem doer, inclusive Moraes e Toffoli. Olha aí, Mendonça tem se mostrado firme na convicção de que o STF precisa ter sua credibilidade resgatada pela punição exemplar dos implicados com Daniel Vorcaro. Recentemente, ele foi procurado por advogados que lhe propuseram entregar um ministro do Supremo e preservar o outro. Mendonça recusou. Foi antes da troca da equipe de defesa do dono do finado Banco Master. Gente, olha que exemplo de juiz o ministro André Mendonça é. Ele teve a oportunidade de pegar o Toffoli e salvar o Moraes e ele disse não. Porque ele não quer saber de acordos políticos e bastidores. Ele quer saber da verdade, da justiça e da lei. Parabéns, ministro André Mendonça. O senhor honra a toga e a nossa confiança. Bolsonaro não é mais a pessoa que mais assusta ou mais botou medo no sistema. Sim, até 1, 2, 3 anos atrás, Bolsonaro representava a maior ameaça para o sistema no nosso país. Para a ditadura do judiciário, para a esquerda, para todas essas engrenagens corruptas que controlam a nossa nação. Mas essa pessoa mudou. Eu não estou falando do Flávio Bolsonaro. Hoje, a pessoa que causa pesadelo nessa corja de corruptos que sequestrou o nosso país, a nossa Suprema Corte, é esse cidadão aqui, ó, Vorcaro. Querendo ou não, pode ter sido interferência divina ou não, mas esse cidadão tem nas mãos dele o poder de destruir a esquerda, a ditadura do judiciário e os corruptos, e todo o sistema desse consórcio que eu acabei de mencionar. Agora, resta a pergunta: o que ele vai fazer? Ele vai delatar ou ele vai tentar fazer um acordão? Bom, ele tentou fazer um acordão. Só que aí toda hora saía uma notícia pior que a outra. As conversas, mandou bloquear, tomando uísque em Londres, mandando o sicário bater em jornalistas. E chegou a uma situação onde o Vorcaro não tem acordo mais. E Deus ainda colocou tudo isso nas mãos do André Mendonça. Cara, isso não tem como não negar. É interferência divina. Vorcaro entendeu o recado e ele decidiu destruir o sistema. Em recado aos investigadores, Vorcaro diz que não poupará ninguém em delação. Isso aqui caiu como uma bomba no colo do sistema brasileiro. Lula, seus ministros, o PT, Centrão e principalmente aqueles 2 ministros do STF que recebiam o dinheiro dele. Dono do banco liquidado pelo Banco Central enviou recado aos investigadores de que não pretende esconder dados ou poupar pessoas. Mas ele não está fazendo isso porque ele ama o Brasil. Fique bem claro, Vorcaro está fazendo isso. Deixa eu aumentar aqui. O Vorcaro está fazendo isso porque numa delação não é apenas se a pessoa mentir que ela perde o acordo da delação e os seus benefícios, mas também se ela omitir. Se ela escolhe blindar uma pessoa e jogar a culpa em outra, e isso fica comprovado por outras provas, ele perde os seus benefícios da delação. E aí ele cumpriria a pena na sua totalidade, que para os crimes do Vorcaro, acredito que hoje seria o resto da vida dele.
Então, para poder ter uma mínima chance de redução de pena, o Vorcaro vai ter que falar tudo, responder tudo, jogar a merda no ventilador. Aí vamos ver a matéria. Desde que sua prisão foi confirmada por 3 dos 4 ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, habilitados a votar no caso, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, já começou a preparar terreno para um acordo de delação premiada. Seu novo advogado, José de Oliveira Lima, procurou nos últimos dias investigadores envolvidos no caso para garantir que seu cliente está disposto a fazer uma delação séria. Não é um teatro, não é uma blindagem, é uma delação séria. Em outras palavras, Vorcaro está dizendo que não vai poupar ninguém. O movimento do banqueiro é uma forma de abrir espaço para uma negociação sobre a qual havia muitas dúvidas, dado que nos últimos dias houve uma forte movimentação de políticos do Centrão que tiveram negócios com o banqueiro para tentar garantir uma delação seletiva. Mas existe um risco da delação seletiva. Se é descoberto que ele estava selecionando algumas pessoas para levar a culpa, então ele perde todos os seus benefícios. O Vorcaro não vai arriscar a vida dele. Por quê? Quem está à frente da investigação é o André Mendonça, em uma turma que já ficou comprovado que ele tem maioria dos votos para condenação. Por quê? Nessa turma está lá, Dias Toffoli se absteve, não vai poder votar porque recebia dinheiro. Tinha, inclusive, está como réu desse processo. Aí o outro é o Gilmar Mendes, que ficou minoria, porque tem Fux, Cássio Nunes e André Mendonça do outro lado. O alinhamento disso tudo foge das estatísticas matemáticas. Sair da mão do Toffoli, cair no André Mendonça, numa turma que tem maioria, porque Fux, há pouco tempo atrás, saiu de uma turma para essa, aqui é a outra turma que é chamada de Esquadrão de Fuzilamento, e aí vem são os vazamentos dessas conversas que mostram a podridão, a profundidade da podridão desse sistema, desse esquema. O Vorcaro não tem outra opção, ele vai ter que delatar todo mundo, ele vai ter que responder o que o Moraes tinha prometido bloquear. E o que mais ele estava conversando com o Moraes com mensagens de visualização única. E o que mais ele fez nesses eventos, na casa lá na Bahia, em Trancoso. Quem é o Pica das Galáxias que estava com ele numa festa regrada a mulheres, né, da vida de outros continentes. Assim, isso caiu como uma bomba no ano eleitoral para arrebentar com Lula. Tudo que está acontecendo, essas sequências de bombas no colo do Lula, parece que assim, o cosmo, Deus está interferindo. Assim, Lula vai perder essa eleição, principalmente por causa dos seus escândalos. Tem o mérito do Flávio Bolsonaro, que está fazendo um excelente trabalho, mas os escândalos mostrando a podridão, a perversidade, a maldade, a falta de escrúpulos desse pessoal, vai ser o que vai derrotar Lula. E não só isso. O Lula já está pedindo para o Toffoli renunciar e os ministros do STF já estão falando que não tem como o Toffoli continuar. Não tem como ele continuar no STF. Então daí, presta atenção, já sai o Toffoli. Ano que vem, não adianta. Vai ser impeachment do Alexandre de Moraes. Ou se ele for esperto, ele vai renunciar também antes do impeachment acontecer. Não tem como segurar isso. Aí nós vamos entrar com o Flávio já de cara, trocando 3 ministros do STF e ao longo do seu mandato mais 2. Você está entendendo? São 5. Com os 2 que nós já temos lá, faremos 7. Em poucos anos a gente resolve esse problema do Brasil. Sinceramente, o sistema revidou? Revidou. Mas Deus revidou com mais força ainda. Me diga aí o que vocês acharam, o sistema todo em pânico. Todo em pânico. Eu espero de fato que Mendonça mantenha firme as suas decisões e que a mão do Senhor venha proteger, porque ele está passando agora por um momento muito, muito forte, muito difícil, uma aprovação muito grande. Então, já conto com a oração de cada um de vocês. Vamos orar por André Mendonça e Deus vai dar resposta. Deus vai dar resposta porque esse sistema já está precisando ouvir uma resposta há muito tempo de todas as coisas que eles fizeram, todo o escândalo envolvendo os cristãos, a imagem de Cristo, e a conta está chegando. A conta está chegando e eu espero que chegue para todo mundo. Ninguém vai sair sem pagar uma conta. A vida é que nem um restaurante. Ninguém sai sem pagar a conta, beleza? Comente aí o que é que vocês acharam. Um forte abraço e até a próxima.